Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Eterno Deus, amado Pai, santo, santo Tu és, Senhor, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Pai, Te adoramos, porque Tu és misericordioso, porque Tu és bondoso, Senhor, porque Tu és fiel, soberano, Senhor. Tu és Criador do céu e da terra e tudo que nela há. Tu és o nosso Criador, meu Deus. Pai, obrigado pela Tua misericórdia que nos alcançou, Pai amado. Obrigado pela Tua misericórdia que é a causa de não sermos consumidos, Pai amado. Obrigado, Senhor, porque mesmo pecadores, falhos, Tu nos ouve, Pai amado. Ouve nossas orações, Pai amado. Obrigado, Pai amado. Senhor, nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, Senhor, pelas nossas falhas, por colocarmos, Senhor, coisas na Tua frente, Pai amado, por priorizarmos outras coisas além de Ti, Senhor, que não seja Tu, Senhor, porque, Senhor, Tu és o único Senhor e Salvador da nossa vida, Pai amado. Tu és a vida, Tu és o caminho. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui para Te louvar, para Te cultuar, Senhor, para dizer o quanto Tu faz maravilhas em nossas vidas, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de Te servir aqui na internet, Pai amado. Falando, Pai amado, do Teu Evangelho, Senhor. E nos ajude, Pai amado. Peço que nos ajude para que Tua palavra chegue àquelas pessoas, Senhor, que ainda não Te conhecem, Pai. Ou aquelas pessoas que Te conhecem, Pai, mas estão longe do Teu amor, da Tua graça, Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, possa agir, Senhor, para chamar elas de volta ao primeiro amor, Pai amado. Incomode, Senhor, o coração delas nesse sentido, para que elas saibam, Senhor, que elas e nós, todos nós, precisamos de Ti, Senhor, pois somos totalmente dependentes de Ti, dependentes da Tua graça, dependentes da Tua misericórdia, dependentes do Teu amor, meu Deus. Senhor, nos ajude com esse devocional que vamos fazer agora, Pai amado. Que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, compreensão das Tuas palavras, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus que eu oro. Amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente à 1 Reis, Primeira Reis, capítulo 22.
versículo 49. Nós vamos ler do versículo 41 até o 49, tá? 1 Reis, capítulo 22, versículos de 41 a 49. Que diz assim a palavra do Senhor. Uma introdução dessa parte diz assim: o reinado de Josafá de Judá. Josafá, filho de Asa, foi rei de Judá de 1850, aliás, de 848 a 850 a.C. A exemplo de seu pai, Asa, ele fez o que o Senhor Deus considerava certo. Está no versículo 43. E o versículo 41 diz assim: no 4º ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá, com a idade de 35 anos. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e neles o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incensos. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, toda a sua coragem e as suas batalhas estão escritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam nos altares pagãos, que ainda haviam ficado desde o tempo de Asa, o seu pai. O país de Édom não tinha rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofi e trazerem ouro. Mas eles se quebraram em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. E o versículo em destaque é o 49, que diz: o rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofi e trazerem ouro. Mas eles se quebraram em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Os navios de Salomão voltaram em segurança, mas os barcos de Josafá nunca chegaram à terra do ouro,
chegaram à terra do ouro. A providência próspera. A providência próspera um e frustra o desejo do outro, na mesma questão e no mesmo lugar. Contudo, o grande soberano é tão bom e sábio em um tempo como no outro. Hoje, ao nos lembrarmos deste texto, que possamos ter a graça de bendizer ao Senhor pelos barcos quebrados em Ezion-Geber, assim como pelos navios fretados com bênçãos temporais. Que não invejemos os que têm mais sucesso, nem choremos por nossas perdas, como se estivéssemos sendo especialmente testados. Como Josafá, sejamos especiais aos olhos do Senhor, embora nossos planos acabem em desapontamento. O motivo secreto da perda de Josafá também é digno de atenção, uma vez que é o caminho de boa parte do sofrimento do povo do Senhor. Foi sua aliança com uma família pecadora, sua amizade com pecadores. Em 2 Crônicas, a Bíblia relata que o Senhor enviou um profeta para declarar: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu tuas obras. Capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo 37. Foi um castigo paterno que aparentemente se tornou uma bênção para ele, já que no versículo seguinte de nossa leitura, o encontramos recusando-se a permitir que os seus servos navegassem nos mesmos barcos com aqueles do rei malvado. Deus queria que a experiência de Josafá fosse um alerta para o restante do povo do Senhor, para que evitassem o jugo desigual com os incrédulos. Uma vida infeliz é normalmente o que acontece àqueles que se unem em matrimônio ou em qualquer outra forma que escolham com homens do mundo. Por amor a Jesus, que sejamos santos, inocentes, imaculados e separados dos pecadores. Pois se assim não for conosco, podemos esperar escutar muitas vezes: o Senhor destruiu as tuas obras. Um alerta pra gente. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 70. Oração pedindo ajuda. Uma introdução desse salmo diz: súplica, salmo de súplica. É referência à introdução do Salmo 3, versículo 1. De uma pessoa perseguida que pede ajuda. Este salmo é quase igual ao Salmo 40, versículos 13 a 17. E o salmo nos inicia assim: Salmo de Davi em memória ao regente do coro.
Ó Deus, salva-me, ajuda-me agora, ó Senhor Deus. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como Deus é grande. Amém. Eu sou pobre e necessitado. Vem depressa em meu auxílio, ó Deus. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó Senhor Deus. E o Salmos termina aqui, versículo 5. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 70. Salmo 70. Salmo 70. Título hebraico. Introdução do Salmo 4, versículo 1 e do Salmo 38. Salmo 70, versículo 4. Os que te adoram. Isso traduz o texto hebraico que traz: os que te buscam. Trata-se de adoração pública no templo. Referência: Salmo 24, versículo 6. E é isso, gente. Apenas essas duas referências e comentários do Salmo 70. Que Deus os abençoe.